Olá, estudantes da terceira série, meu nome é Joyce e hoje vamos trabalhar os aspectos ligados a uma conotação de um grupo de países bem específicos chamados tigres asiáticos. Para isso, vamos observar este modelo de objetivo a ser destacado, que é refletir literalmente uma diferenciação no que chamamos de modelo de industrialização dos países que assumem esse modelo e têm essa utilização de terminologia chamada tigres asiáticos. Para isso, obviamente, ao destacar esta palavra, obviamente você pode se remeter. O que é tigres asiáticos? Nunca ouvi falar, ou se ouviu, sobre o que falou. E, principalmente, se é um grupo, quais países fazem parte desse grupo? Claro que para que a gente tenha noção, vamos abordar primeiramente as identificações dos países aos quais estamos nos referindo como sendo os tigres asiáticos. São eles: Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong. Dentro dessa conotação, observem que nós temos a classificação que falei de países, mas observem que aqui nós temos Hong Kong, e Hong Kong na verdade não é um país, é uma área dentro da China, mas com características diferenciadas que veremos na sequência. Para isso, vamos puxar então o que significa esta identificação tigres asiáticos. Ela vem principalmente a partir da década de 70, quando alguns países em processo de industrialização tiveram um crescimento econômico superior. E dentro dessa questão de superioridade no quesito crescimento econômico, desenvolvido principalmente a partir do comércio e da exportação, se olhou esses países e se verificou que o modelo que eles estavam desenvolvendo de industrialização era diferente. Era diferente e visto pelo lado asiático com um reflexo destacado principalmente pela questão de exportação. Então observava que países primordialmente agrícolas destacavam-se muito na exploração de recursos minerais e começaram a explorar mais produtos vinculados à sua organização e à sua produção. Então eles deram um incentivo muito grande à produção local para então exportar. Fizeram diferente de outros países que na mesma época também estavam se industrializando e ao invés de potencializarem o local, potencializaram a vinda de produtos estrangeiros. Então esses países fizeram o contrário, fizeram uma exportação do local em detrimento do que eles já possuíam. Isso, obviamente, deu uma conotação completamente diferente e fez com que muitos os observassem de maneira a destacar essa força, essa perseverança. E é daí que vem o tigre, símbolo de toda a região, como sendo um animal que destaca a perseverança, a agilidade, a perspicácia em determinadas atitudes. Isso, obviamente, vai se caracterizar também pela posição geográfica. Observem, eles estão todos na região, pegam um pouquinho do Sudeste Asiático e a questão leste da Ásia e têm um acesso ao mar muito forte, então isso faz com que eles tenham acesso ao mercado externo também muito bom, mas observem que esta conotação não garantiria a eles uma sobrevida ou um desenvolvimento. Esse desenvolvimento com certeza calcado nesta estruturação sólida, robusta, de uma organização interna que possibilitou esse futuro promissor, mas um futuro que não foi alcançado do dia para a noite. Claro que ao observarmos este fortalecimento do mercado interno para a exportação, temos que ter em mente que muitos dos produtos já confeccionados e produzidos e comercializados pelo mundo já existiam enquanto patentes, enquanto organizações institucionais. Isso fez com que eles corressem atrás desse prejuízo, ou seja, a gradativa inserção no mercado de exportação foi feita de maneira lenta, até eles conseguirem o almejado desenvolvimento ao qual eles estavam querendo. Então, este nível foi feito gradativamente. E aí foi até dado um nome para essa sistemática de mecanismo interno deles, que é o de plataforma de exportação. Literalmente mostrada de maneira a você entender que eles literalmente fizeram uma estrutura interna para possibilitar uma exportação das suas mercadorias vinculadas às suas
formatações de produção, ligadas principalmente a bens duráveis, tecnologia avançada, eletroeletrônicos, dentre outros elementos ligados muito à tecnologia, que de início eram baixas e que gradativamente foram sendo melhoradas no decorrer do processo. Então, este modelo tem algumas características. Essas características aparecem aqui. Primeiro, é um modelo voltado para a exportação, é um modelo pautado no alto investimento e é um modelo que literalmente beneficia e moderniza os produtos internos. Então, essa estrutura em que Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong tiveram a estrutura, claro que tiveram que fazer algumas adaptações. Essas adaptações, obviamente, foi para incentivar o mercado interno. E para incentivar o mercado interno, eles baixaram os impostos, implementaram organização no sentido da melhoria do maquinário, melhoria da infraestrutura e educação, para tentar fazer com que os seus produtos fossem para o exterior e entrassem num grau de competitividade adequado. E isso, logicamente, demorou por um tempo, porque, claro, tinham que se adaptar ao mercado externo. Então, primeiramente, estes produtos entraram com baixo valor agregado, valor de preço baixo, fazendo com que eles entrassem no mercado de maneira competitiva no sentido de preço. E isso, obviamente, fez com que os produtos cada vez mais fossem visualizados no mercado mundial, principalmente automóveis, eletrônicos, produtos de informática, brinquedos e tecidos. Isso, logicamente, tem uma fórmula vista de maneira simplificada, que é uma formulação em que você tem um crescente desenvolvimento interno, calcado em objetivos claros e metas estipuladas. Isso foi promovido através de uma melhoria da infraestrutura, principalmente educacional, e que com o tempo fez com que o seu PIB fosse sendo literalmente aumentado e o valor agregado cada vez maior. Agora vamos a uma atividade. Quais características Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Formosa, Singapura possuem que justificam essa denominação tigres asiáticos? Bora lá fazer, voltamos já já.
Então, alunos, verifiquem que a atividade, novamente, ela deve ser esculpida de uma maneira a ela servir de base para estudos futuros. Então, quando colocamos a possibilidade de resposta e desenvolvemos um estudo aqui, não significa que você tem que fazer exatamente igual. Faça de uma maneira que sirva como de base para uma investigação futura. Claro que, dentro das características dos tigres asiáticos, nós temos essa agressividade com o mercado externo, só que essa agressividade em vender os seus produtos, ela foi sendo calcada num determinado período para viabilizar o seu desenvolvimento econômico. E essa viabilização econômica só foi estruturada a partir de mecanismos de mudança interna em relação ao externo. Na continuação, vamos olhar país a país ou localidade a localidade. A primeira é Hong Kong. Quando olhamos Hong Kong, temos que ter a literal definição de que ela é uma área administrativa pertencente à China. Então, a China, no decorrer do seu processo socialista, ela desenvolveu a partir da década de 70 umas áreas chamadas Zonas Econômicas Especiais. São áreas com administração socialista, mas que funcionam com cunhos capitalistas, ou seja, são cidades que têm ligação com o capitalismo do planeta todo e viabilizam a saída dos produtos através destas áreas. Aqui, Hong Kong, então, configura como exemplo de tigre asiático, claro que calcado em cima de alguns elementos bem próprios, principalmente mão de obra barata. Então, essa mão de obra barata garantiu uma produtividade e, calcada em cima de uma organização interna, configura Hong Kong num cenário bem amplo de influência de empresas multinacionais. E isso foi sendo estruturado e montou-se dentro de uma questão populacional, uma não garantia de melhoria da qualidade de vida, mas ao longo tempo garantiu investimentos em educação que fizeram com que o resultado final viabilizasse uma Hong Kong totalmente estruturada e dentro desse padrão de tigres asiáticos. Já os outros que nós podemos destacar, Coreia do Sul, Taiwan e Singapura, nós também temos mais ou menos o mesmo mecanismo de infraestrutura interna que dá essa sólida evolução tecnológica a determinados lugares. Então, na Coreia do Sul a gente tem uma infraestrutura muito grande de eletrônicos, na parte de Taiwan percebemos pequenas e médias empresas destacadas em várias áreas. Você com certeza já viu produtos em que você pega lá o Made in Taiwan e que você percebe que não são um produto específico. Pode ser um brinquedo, um eletrônico ou outro afim, um objeto de decoração. E que literalmente destaca a presença de pequenas e médias empresas. E Singapura, claro que tem um investimento muito forte. Singapura é uma das consideradas áreas mais bonitas em termos de reestruturação urbana e que teve um legado muito ligado à indústria petroquímica na atual conjuntura em que vivemos. Agora, resumidamente, vamos observar alguns itens que são inerentes aos tigres asiáticos, características deles. Todos eles têm muitos incentivos fiscais por parte governamental, todos eles têm leis no sentido ambiental menos rígidas, que possibilitam esse crescimento e essa utilização rápida dos recursos. Tem uma determinação governamental que incentiva muito essa promoção interna. Tem uma ajuda intensa dos Estados Unidos, que vê neles uma possibilidade muito grande de investimentos e de receptividade de produtos, visto que os Estados Unidos é um grande consumidor. E, logicamente, tem uma redistribuição de renda que se percebe ao longo do tempo acontecendo. Então, a mão de obra barata foi sendo gradativamente mudada e hoje nós temos um mercado consumidor farto e estruturado, só que ao longo de pelo menos 50 anos de organização. Agora, mais uma atividadezinha adaptada da Universidade Federal da Paraíba, de 2008, que diz o seguinte: a rápida expansão econômica e industrial de Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan valeu a esses países a terminologia tigres asiáticos. O início da transformação dessas economias ocorreu a partir de instalação de filiais industriais norte-americanas e, principalmente, japonesas, que obviamente tinham vantagens na região. Escreva 2 argumentos que comprovem essa afirmação. Busque nas características e nós voltamos já já.
Então, alunos, verifiquem a sua resposta, adequem de maneira mais clara para que você tenha literalmente dois argumentos que separem, identifiquem este grupo como sendo literal movimento diferente dos demais que se industrializaram de outras maneiras. Aqui, literalmente, nós vamos ter países que têm uma pauta muito controlada e essa pauta controlada estabeleceu ao longo dos anos uma meta, um objetivo a ser alcançado bem claro, bem definido. Nessa meta nós tivemos uma inserção muito grande do sistema de ensino, se fez muita estrutura desses países em cima de uma formatação de ensino cada vez melhor, que tirou esses países de uma mão de obra barata para promover uma indústria mais competitiva interna em relação à externa. E que, claro, promoveu uma estruturação cada vez maior das indústrias, ganhando cada vez mercado, melhorando seus produtos e configurando no dentro do cenário internacional com alta competitividade. Espero que vocês então tenham identificado as características dos tigres asiáticos, identificado os países que formam esse grupo e tenham levantado questões ligadas ao seu desenvolvimento, que é potencializado principalmente do interno para o externo. E até um próximo encontro. Até mais!